Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Aqui quem está falando é o Hélio Silva. Eu agradeço a presença de todos. Vou estar passando agora a palavra aqui para o Eupídio, né, para a gente dar início aqui à nossa sessão de hoje, com um tema voltado aí à saúde mental no trabalho. Então, novamente, agradeço a presença e sejam todos bem-vindos. Olá, Eupídio, com você. gente. Claro, claro. Todos me ouvem? Sim, Ouve perfeito. aí, Hélio? Então Perfeito, tá bom. podemos seguir. Olá a todos, muito bom dia. Muito obrigado pela presença. Agradeço aqui, então, a presença de todos lá, aí em nome da Ion. E a gente vai começar falando um pouquinho, né, sobre como está a sua saúde mental. Antes de começar, eu queria só me apresentar. Meu nome é Eupídio, então sou o CEO da Ion, aqui estou como CEO da Ion. A gente está com o Hélio aqui também, que é o nosso CEO, né, responsável pela operação em Portugal, não é mesmo? E também temos todos vocês como convidados, não só clientes, mas também amigos, né, e todos aqueles que sentiram a necessidade de estar participando desse evento, que a gente acredita que seja um evento que vai ajudar muito a todos, não é mesmo? Porque saúde é algo extremamente importante, aquilo que a gente precisa cuidar. E a saúde mental é uma das coisas que a gente se preocupa também, também como empresa, tá? Então, vou fazer rapidamente uma breve apresentação, uma introdução da Ion, quem é a Ion, tá bom? E do porquê a gente chegou nesse tema, saúde mental, como começou, e apresentar a nossa convidada, a Cíntia, e também quem vai entrevistar, que é o Dom aqui da nossa área de marketing, tá bom? Então, começando, quem é a Ion, tá? A Ion, na verdade, é uma empresa que faz integrações de soluções em tecnologia, tá? Então, a gente presta um tipo de serviço extremamente consultivo para os nossos clientes, né? Levando em consideração os parceiros que nós temos, tá bom? Então, a nossa ideia, na verdade, é ter uma empresa extremamente humana, entender as necessidades dos nossos clientes, para que aí, então, a gente consiga entregar a melhor solução em termos de tecnologia, tá bom? Eu não vou falar muito a respeito da empresa, porque esse não é o objetivo hoje. Realmente, a gente está utilizando esse espaço, mais uma vez, agradecendo aí a ideia até mesmo do cara que vai fazer a entrevista aqui do Dom. Então, explicar por que a gente chegou nesse tema e por que surgiu isso, né? Na verdade, estávamos eu, o Dom, nossa equipe comercial, nossa equipe que fica no escritório em Barueri, nós fomos almoçar um dia, sendo aqui exatamente o que aconteceu, para que todos saibam, né? E o Hélio também, ele estava aqui, apesar dele ficar em Portugal. Hoje a Ion, já, né, fazendo um parênteses, é uma empresa multinacional, a gente tem escritório em Portugal também. A gente estava almoçando e aí o Dom veio para nós, né, e falou, cara, por que a gente não traz um tema para o nosso Content Hub? Porque a gente tem, tá gente, até para também ficar claro isso, como a nossa ideia é trazer informação, não importando se a informação é apenas de tecnologia, mais informação que possa agregar valor para nós, né, como seres humanos, o Dom, ele é responsável pelo nosso marketing, ele criou no nosso site, no ioninformatica.com, quando vocês forem visitar lá, digitem lá ioninformatica.com, tem uma parte de Content Hub. O que é, então, o Content Hub? É exatamente isso, a gente vai começar a munir de informações a respeito não só de tecnologia, mas de saúde e de várias outras coisas, para que ali seja um ponto de encontro, de relacionamento entre pessoas, né? Afinal de contas, nós somos pessoas, nós somos seres humanos. Então, essa é a função também desse Content Hub, tá? Então, o que vai acontecer? A gente estava lá, almoçando, ele virou para mim, cara, por que a gente não faz, então, para o Content Hub, para essa área específica dentro do site da Ion, trazer esse assunto, né, por conta de tanta coisa que vem acontecendo, né? A gente está passando por anos tão complicados, difíceis, de pandemia, de falta de emprego, de dificuldades no mundo inteiro, as pessoas se encontram tão ansiosas, né? Cada vez mais tristes, deprimidas, etc. O que você acha de eventualmente a gente colocar ou chamar então um psicólogo tal para fazer essa abordagem aí para depois a gente disponibilizar no nosso site?
Pô, na hora eu achei super interessante, achei, pô, legal, vamos fazer isso. O Hélio também estava lá, a gente já trocou essa figurinha. Ele falou, não, cara, vamos fazer. E cá estamos hoje, então, tornando isso realidade, né? Então, mais uma vez, a ideia aqui é usar esse espaço para que tanto a convidada quanto o Dom se sintam bastante à vontade para trazer esse tema, então, da saúde mental no trabalho, né? E aí, para dar essa continuidade, deixa eu, então, apresentar aqui o Dom. O Dom San aqui, ele é o nosso analista de marketing, né? Como eu já comentei, é o responsável, inclusive, por esse webinar. Dom, queria agradecer você aí por ter trazido esse tema. Parabéns pela escolha, que isso fique documentado. E também agradecer a presença da Cíntia Marsola, que é nossa convidada. Ela é, então, psicóloga formada, tem aí pós-graduação, né, em psicologia transpessoal, né, que é uma psicologia mais voltada para o integral, mas, enfim, ela vai se apresentar. E também é especialista em constelação familiar. Então, Dom, agora é contigo. Faça aí as honras e se apresente e comece aí esse show que a gente vai trazer aqui para todos. Obrigado aí mais uma vez. Saudações aí, gente. Peraí, deixa eu ligar a câmera aqui. Peraí, será que eu consigo isso aqui? Não consigo ligar a câmera. Alguém liga a câmera para mim aqui? O Hélio, liga a câmera para mim. Start my video. Aí, funcionou. E aí, gente, como é que vocês estão? Estão bem? Bom dia, tudo bem? certo aí? Bom dia, buongiorno. Bom dia, vamos primeiro lá. Quero agradecer aí, obrigado, senhor Elpidio, Mr. Elpidio, né? Dom Elpidio, como a gente se fala aí, com a máfia, né? Dom Elpidio. Obrigado aí pela iniciativa, né? Pelo reconhecimento dessa iniciativa. Eu acho muito importante, sempre achei importante esse assunto psicológico, né? Porque eu passo por desafios psicológicos, para dizer o mínimo. Então, eu acho interessante trazer isso à tona e graças a Deus a gente tem aí essa oportunidade de falar. E também a gente tem a nossa parceira, que é a Cíntia Marsola, né, Cíntia? Desbloqueia o áudio aí para a gente conversar. E aí, vamos ligar a câmera? Liga a câmera aí, dá para ligar? Aí. Olá, buenos dias! Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Então, gente, vamos lá, vamos conhecer um pouquinho da Cíntia, né, gente? Eu queria conversar com você, Cíntia. Você poderia, sei lá, fazer uma introdução de quem é você? Vamos fazer aquela pergunta do Abu Janra, né? Quem é você, Cíntia? Você, uma pequena introdução, passa uma pequena introdução para a gente. Bom, vamos lá, então. Primeiro, quero agradecer muito a oportunidade do Elpidio por estar aqui, do Hélio, do Dom, né, Dom? Obrigado aí pela oportunidade também, pela nada. Criatividade, né? É um prazer estar aqui com todos vocês e agradecendo também a oportunidade de estar transbordando isso aqui tudo que eu aprendi para todos vocês poderem aí fazer a diferença, né? E eu queria começar primeiro, se você me permite. Claro. Opa! A gente fazer, então, 3 respirações para a gente já ir treinando essa saúde mental ao vivo. Essas 3 respirações, então, a gente vai todos juntos, porque estamos num campo aqui único, né? Um acaba auxiliando o outro aqui nessa sinergia, tá? De acordo com o que vocês vão indo aprendendo aí, né, comigo aí, do que eu me formei, como que eu vejo a psicologia, então isso faz parte também, tá? Nessas 3 respirações, a gente vai respirar, então, pelo nariz e soltar pela boca. Quem quiser também, uma outra técnica é deixar o barulho vir. Então, ó... né? Então, dei 3 modelos que é para justamente trocar o oxigênio cerebral, ir acalmando o nosso interior para que a gente possa fazer e entregar para todos que estão aqui também o nosso melhor. Porque a gente cria essa expectativa, né? Como vai ser? Quem está nos vendo? Quem está ouvindo? Que pergunta vai vir depois, né? Então, a gente já faz esse exercício aí, tá bom? Para diminuir e abaixar um pouco essa adrenalina que todos nós
pelo tema, a gente acaba ficando, né? Bora lá, então? Vamos lá. Bom, muito bom. Bom. Agora sim, Dô. Bem-vindo, bem-vindo a todos. Obrigado. Legal, é muito bom, sabe que, graças a Deus também eu sou cercado de pessoas boas, né, na vida, e às vezes eu tô estressado aqui, bagunçado, não sei o quê, não sei o quê, berrando aos ventos, e aí essa coisa da respiração é fundamental. Parece besteira, mas não é. O que você falou do oxigênio no cérebro, o nosso cérebro é simplesmente o core do nosso corpo, né? E a respiração é fundamental. E se a gente sempre precisa de ter alguém para lembrar a gente de respirar, não é, Cíntia? Porque aqui eu tenho a minha amiga a Daiane. Ela sempre fala, calma, respira. Tem o Hélio também, que às vezes fala para eu respirar, mas ele também não é de respirar tanto assim. Ele respira, mas... mas não é fundamental, não é, Cíntia? Como É que funciona esse fundamental, mas mecanismo? existem, depois mais para frente, me lembra, se eu esquecer, existem outros recursos que a gente usa a oxigenação cerebral. Então, às vezes você acha que o Hélio não está fazendo, mas ele está fazendo de uma outra forma que a gente vê depois. É diferente, entendi. Entendi. Mas então, Bora lá? me diz aí, como é que é, Cíntia? De onde você veio? Quem é a Cíntia Marsola? Você nasceu aonde? Qual que é o seu signo? Até você chegar na psicologia, como é que foi aí a sua trajetória e por que você, enfim, quis psicologia? Qual foi o bichinho que te picou e que você falou, não, eu acho que psicologia é meu caminho? Então, bora lá, né? Antes de a psicologia entrar, veio a Cíntia, né? Sim. Então, a Cíntia nasceu aqui em São Paulo mesmo, vem de família italiana e família espanhola. Tem toda essa ancestralidade aqui, que isso faz parte também das constelações, então já estou aí imbuindo vocês desse conhecimento para a gente tecer toda essa teia juntos, né? E vocês começarem a compreender isso tudo, né? Mas antes disso tudo, a Cíntia veio nessa família com essa ancestralidade toda, né? E nisso tudo, primeiro, eu sou mulher, eu sou filha, né? Sou irmã, prima, tia, né? Então a Cíntia tem tudo isso? Tem, opa! Também sou esposa, sou aluna, né? Sou profissional, mas eu sou muito humana, né? E isso é um ponto que eu acabei descobrindo ao longo da minha trajetória de autoconhecimento, primeiro comigo mesmo, que eu trago muito forte daqui da minha ancestralidade é a ajuda. É a ajuda em prol daqueles que estão perto, mais distante. Então, o servir, né? Uhum. E o bichinho me picou desde pequena, né? Eu me lembro aí dos 6, 7 anos já imbuída na ajuda dentro de casa, né? Então, por ser a filha mais velha, né? Abaixo de mim mais 3, né? Então, isso também faz parte da visão sistêmica para vocês já irem se acostumando. Vamos falar mais sobre isso. Termos, né? Porque aí fica mais fácil a hora que eu chegar lá, né? Na frente, né? Uhum. Então, desde muito pequena, eu sempre ajudei a minha mãe a tomar conta junto dos outros irmãos, né? Dos outros filhos, né? Dela. Sim. Então, isso já estava na minha veia, né? Então, vocês eram em quantos? Então, somos o total de 4, né? Eu e mais 3, né? Enfim, hoje somos em 3, né? Uma faleceu, mas isso foi muito importante até no meu processo enquanto profissional, né? Enraizar mais fortemente essa ajuda, porque às vezes, ao longo desse percurso, eu até mesmo não compreendia muito bem como era essa ajuda. Então, na ânsia
na ânsia mesmo, na ansiedade de querer ajudar o outro, a gente muitas vezes também atrapalha, né? Então eu precisei muito me trabalhar emocionalmente nisso para poder também saber o tempo do outro, que às vezes o outro não quer mudar, né? E isso é muito importante, faz uma diferença gigante no meio do processo. Porque às vezes a pessoa ela está num processo mais depressivo, ansioso, mas ela vai num processo psicoterápico até a página X. Sim. Dali, onde realmente começa a iniciar o processo de transformação, ela recua um pouco ou fica estagnada. Então, sim, ok, é o tempo da pessoa, mas eu estou ali, então ela saiba que eu também continuo ali, para quando ela quiser dar o próximo passo, saber que eu também posso dar o próximo passo com ela, né? Então, eu precisei desde muito cedo ajudar a minha mãe, porque a minha mãe tinha 2 filhos sadios e 2 estavam doentes, né? Então, eu ajudei muito esse processo todo, por ser a filha mais velha, né? Participei de idas e vindas de processos hospitalares com 7, 8 anos, né? Com 7, 8 anos eu dei bronca. Eu lembro disso até hoje, gente. Eu dei bronca em médico, né? Depois, muitos anos depois, que a minha irmã virou enfermeira, né? E estava num congresso, ela, olha, aquele médico lá, quando você era pequena, ele era tudo aquilo mesmo que você falou. Como é que você sabia, né? Enfim, essa é um pouco a Cíntia, né? E aí então, o bichinho me picou, foi exatamente em prol primeiro da família. Entendi. Então, essa vocação para a psicologia veio do seu dia a dia, né? Do seu dia a dia prático. Você não estava, eu vou salvar alguma coisa abstrata, né? Porque era uma coisa do seu dia a dia, né? Isso ficou impregnado em você, né? Isso mesmo. É muito prático, né? Uma coisa que você falou e que eu quero trazer em pauta aqui, e como até para ficar gravado mesmo, porque isso que vai para o ar depois na gravação, é o fato da pessoa querer ser ajudada. Isso é fundamental, né? Sim. Você falou, porque assim, às vezes você vai fazer uma terapia, eu mesmo, quantas vezes eu já troquei milhares de psicólogos, várias vezes, mas essa não é boa, essa não é boa. Aí chegou uma hora que uma pegou e falou, olha, né? Porra, você precisa de querer se ajudar. Aí eu caí na minha, aí caiu a ficha e fiquei com ela. E acontece também com usuários de drogas, né, que a gente tem um trabalho psicológico, um trabalho psiquiátrico, e essa pessoa precisa de querer, né, tem que ter esse querer da pessoa, não adianta, né, a gente se esforçar, fazer o máximo e a pessoa não aderir, não vai adiantar nada, né? Então aí fico alerta aí, se você tem alguma pessoa que está num momento difícil, né, Cíntia, você ajude essa pessoa, mas mostre para ela que ela também precisa ser ajudada, né, Cíntia? E um passo atrás, para essa ajuda ser melhor, é você também se dar conta. Porque, às vezes, você está no meio da família e você está tão imbuído naquele contexto familiar que você vai correndo ajudar e você mesmo tem umas ressalvas com até o álcool, com a droga, ou com o pai, ou com a mãe do fulano, né? Então, como é que eu vou ajudar se eu também tenho questões que não estão muito bem resolvidas em mim? Então, volta, primeiro cuida de você, para depois ir socorrer o outro. Entendi. Né? Agora, Cíntia, me diz assim, a psicologia tem milhares de vertentes, eu sou um curioso, né? Eu sou um cara que adoro o comportamento humano, se a gente puder, a gente vai ficar aqui horas a fio. Mas a psicologia tem diversas vertentes, mas qual que é a sua? Qual é o seu ponto de atuação específico? Isso é muito importante até para as pessoas que estão me conhecendo, né? Que assim, a escolha da abordagem dentro da psicologia é muito pelo meu jeito de ser, tá? Então, isso é muito fiel, né? Então, assim, não adiantaria eu ser freudiana, junguiana, porque isso, por si só, falta algo. Eu descobri, né? Eu fui descobrindo, né? No meu processo terapêutico. Eu entendia bem de Freud, entendi Jung, mas tá faltando algo. E era o aprofundamento com a espiritualidade, né? Então, assim, faltava algo com essas abordagens. Então, primeiro eu sou da psicologia jurídica? Não. Escolar?
Não. Trabalho com a sexualidade? Não. Eu sou uma psicóloga que sou voltada para a área clínica, né? E também com a abordagem transpessoal, tá? Que é o que combina com o meu jeito de ser, né? Porque senão também não funcionaria, né? Eu trago algo que fica muito no mental. Não, então eu estudo o livro, tal, eu sei a teoria, coloco... Não é assim que funciona. Tem que ter muito o eu, né? Sim. Por isso que às vezes se troca de psicólogo, isso também é natural, né? Porque o próprio psicólogo, ele vai te ajudar até o limite dele. Sim. Depois, natural você também, de repente, ir buscar outro, porque aí o outro sabe um pouco mais e te acrescenta mais do que aquele que foi até a página X. Então, vamos até a página Y agora, né? Então, isso é natural, né? Porque cada um também coloca o seu, né? Além da psicologia transpessoal, né, eu trabalho hoje também com a psicologia positiva e com as constelações familiares. Então, vamos lá, Cíntia, o que é isso de fato, na prática, né? Então, a psicologia transpessoal, ela cuida do físico, do mental, do emocional e inclui o aspecto espiritual, independente de qual seja a sua religiosidade, filosofia de vida. E eu atendo gente de todas as tribos, vamos dizer assim, católico, budismo, evangélico, espírita kardecista, enfim, né? Isso que eu acho bacana, né? O tanto que a gente pode ampliar e ainda dá certo, né? Essa troca de evolução, porque é uma troca de evolução, né? Eu evoluo junto com aquele que está comigo, né? E além disso, a psicologia transpessoal, ela também trabalha, que é aí que está o pulo do gato, com a razão, com a emoção, com a intuição e com as sensações. Então, Cíntia, ela usa, por exemplo, os níveis de consciência. Sim, ela usa os níveis de consciência. Ela trabalha com a amplitude da consciência? Trabalha com sonhos? A gente também tem um olhar para isso, né? Então, assim, deu uma dor de barriga, uma dor de cabeça, não é que eu vou ditar isso do dom, eu também trago isso para o processo e vou entender o porquê que você está com dor de cabeça. Mas está depressivo, está ansioso, foi um problema familiar na empresa, percebe? Então, a gente integra tudo, a gente não descarta nada. Isso que é o pulo do gato, né? Entendi. Então, hoje, ela é, sim, considerada uma ciência nova, uma ciência que tem ampliado demais, inclusive, no nosso conselho de psicologia, né? Então, isso é um ganho muito grande para a nossa área da saúde mental. A psicologia positiva, né? Então, eu acabei me tornando especialista, eu tenho pós-graduação nisso, né? A psicologia positiva, ela vai fazer assim, ela olha exatamente o contrário de tudo que as outras veem. Então, por exemplo, né, a psicologia tradicional, você está depressivo? Puxa, você está depressivo? Fala disso daí. Eu tenho taquicardia, eu tenho sudorese, blá, 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 que a gente já entra nisso, né? Sim. Tá, isso é a tradicional. Mas e a psicologia positiva? Como que ela olha isso? Então, ela não vai validar só isso. Você é isso? Ok. Mas vamos olhar o seu lado positivo no seu trabalho? O que você tem criado de novo? Quais são os seus talentos? Né? Legal. Quais são os seus projetos daqui 5, daqui 10 anos? Seja profissionalmente ou enquanto pessoa. Né? Qual é o seu lado bom? Né? Qual é a sua personalidade que grita? Quais são os seus talentos? Quais são as suas forças de caráter? Né? Por exemplo, uma das minhas forças de caráter é amor ao aprendizado, né? Então, tem depois um teste, depois eu passo, e aí você distribui aí na lista, né? O teste é gratuito, você faz online, e lá vai aparecer, inclusive, quais são os seus talentos, forças de caráter, para você ir se acostumando também, porque muitas vezes a gente nem sabe, né? Qual é o meu maior talento, né? Sim. Então, é isso que a psicologia positiva vai olhar. Então, ela valida a gratidão?
Opa, valida gratidão, valida perdão, né? Eu tive aula, né, com o Leandro Carnal, com outras pessoas aí, falando sobre isso, né? Sim. Sobre qualidade de vida na velhice, né? Fazendo uma ponte ao futuro, como que eu me vejo daqui 30 anos? Sim, né? Legal. Interessante. Essa questão da positividade, você estudou isso, né? E se a gente colocar em prática minimamente, a gente ouve falar, né? Veja pelo lado positivo. A gente meio que tem um ditado popular, né? É uma coisa meio que um senso comum, né? Essa ideia de olhar o lado positivo, mas 80% das vezes a gente não põe em prática. E é fundamental a gente pôr em prática, né? Não, Dom, porque você está entrando numa outra seara que eu não posso deixar de fora, porque eu vou ser infiel aqui a mim e a todos vocês, porque assim, a psicologia positiva também é uma ciência nova, tá? Então eu me tornei especialista nas 3 ciências que são novas, né? Sim. Então elas sempre vão estar se atualizando por conta de ser ciências novas, né? Então a psicologia positiva hoje, e está aí para pesquisar, para ampliar para todos que queiram, ela é sim uma ciência considerada hoje a ciência da felicidade, a ciência do bem-estar e da autorrealização. Tá? Mas a gente vive num mundo que está mais positivo ou mais negativo? Com certeza negativo. A questão é, que lado que eu quero ficar? Opa, eu tô vendo aquele noticiário, mas está me fazendo bem? Não estou falando que é para ficar... alienado. Isso, obrigado. Alienado quanto às notícias do mundo, não. Sim. Mas espera, se eu escutei 5 minutinhos e aquilo já está me embrulhando o estômago, está me dando dor de cabeça, pô, então, cara, se você não muda de canal é porque você gosta de sofrer. Né? Então a gente precisa começar a observar tudo isso, porque isso vai reverberar na minha saúde mental. Com certeza, sem dúvida. Eu fiz um exercício parecido com esse por uma semana e o meu astral mudou, certo? O meu astral de vida mudou. Eu estava conversando com a minha amiga aqui, com a Dai, a gente sempre tem conversas astrológicas e a gente viaja na maionese às vezes, e ela falou, começa a agradecer. Obrigado pelo meu chuveiro, obrigado pela minha cama, como a minha cama é maravilhosa. E é um exercício que, não sei, de repente parece que as coisas melhoram, não é? Isso é um exercício, inclusive, da pós-graduação da psicologia positiva, que eles chamam potinho da gratidão. Então, você faz um potinho e todo dia coloca ali uma delícia, 3 papelzinhos escrito a gratidão. Agradeço pelo meu prato de comida. E o dia que você tiver meio cabisbaixo, você pega o potinho e começa a ler aquilo. Nossa, né? eu vou fazer esse exercício. Olha, atenção, hein, gente? Vamos fazer esse exercício aí. É muito bom isso, Cíntia. Eu fazia abstrato, né? Obrigado ali no banho, fazendo comida, eu agradecia sim, mas não via, não materializava isso. É bom a gente materializar isso, né? A gente ver depois. Porque a gente evolui na vida, né? Tanto para o mal, tanto para o bem, mas a gente evolui de alguma maneira. Então é legal a gente ver, né, isso daí no físico. E a terceira especialização, né, é a da constelação familiar, né? Então eu já tenho uma formação que eu fiz com um psiquiatra em São Paulo. A formação durou 1 ano e meio, e aí por conta desses resultados que foram muito bacanas, né, com as pessoas ali ao vivo se transformando, as que queriam, né, abre parênteses aí, as que queriam, né? Então aí eu fui me aprofundar. Então eu estou quase terminando a pós-graduação sobre as constelações familiares, direto na fonte, que eu digo, direto na escola do fundador, né, do alemão chamado Bert Hellinger. Então, sim, a escola ela está sendo agora online, mas é a única no Brasil que tem pós-graduação em constelação familiar, direto com a escola da Hellinger Ciência, Hellinger Schule, né? Então, e as constelações familiares, ela veio
para ampliar tudo isso que eu falei anteriormente, da psicologia transpessoal, da psicologia positiva. Então, ela acaba incluindo mais tudo isso. Só que ela abraça algo que as anteriores, elas trabalham também, mas não de um certo nível onde a gente consegue visualizar onde está o conflito familiar. Então, muitas vezes, a pessoa que é depressiva, ansiosa, ela traz aqui de trás algo também sobre isso, né, que vem da ancestralidade. Então, amarrando tudo isso, a constelação familiar veio justamente para acolher as pessoas que são excluídas dentro do sistema familiar e, resumo do resumo, para auxiliar a colocar ordem naquilo que está em desordem, porque subentende-se nessa visão sistêmica que quando a gente começa a colocar ordem naquilo dentro do sistema familiar que está em desordem, eu começo também a ficar no meu lugar. E quando eu estou no meu próprio lugar, no meu caso, como filha mais velha e esposa hoje, também, fora irmã, filha, enfim, né, eu tenho mais força para realizar o meu propósito de vida. Entendi. Legal, legal. Né? Muito bom. A psicologia da constelação familiar, então, ela amarra tudo que você explicou até agora, ela pega tudo e integra, certo? Ela é uma ciência, né? Lembrando bem, ela não é da psicologia, mas Sim. ela é uma ciência sobre os relacionamentos familiares, sobre todos os relacionamentos que envolvem o ser humano, e incluir aqueles que por algum motivo foram excluídos. Por exemplo, se tratando de doença mental, aqueles que lá atrás tiveram doença mental, geralmente era escondido, não se podia ver, né? Era de fato excluído, né? Então, essa ciência nos mostra, né, que mostra mesmo, tá? Porque eu já passei pelo processo. Então, tudo isso que eu trago para vocês, eu já passei pelo processo, vivi na própria pele, para ver como que eu me sinto, como que eu posso mudar ou não, para então entregar algo para vocês. Né? Então, não é porque é bonitinho, porque está na moda, estudei, li um livro, ou fiz a pós-graduação. Não, eu passo pelo processo, eu dou a cara a tapa. Legal, isso é bom. Agora, Cíntia, a gente tem um roteiro aqui. Antes de seguir nesse roteiro, você falou duas coisas que me interessou muito, e como isso aqui é uma entrevista, certo? E eu sou eu mesmo, eu vou seguir o roteiro, mas eu não sou robô, né? Você falou duas coisas na psicologia transcendental que é muito interessante. Transpessoal. Transpessoal, transcendental, transpessoal, que é muito interessante, que me chamou muita atenção, é que essa psicologia trabalha, primeiro, a intuição e, segundo, a espiritualidade, não necessariamente com religião. A intuição, eu tenho muita intuição, certo? Muita. Mas, assim, eu sou meio agnóstico, assim, eu meio que não sei o que acredito ou não acredito, e etc., né, com relação a religiões. Mas a intuição é algo muito forte dentro de mim, por exemplo, e eu acredito que todo mundo aqui tem algum ponto de intuição. Todo mundo que está nesse webinar já teve alguma intuição. E a intuição, ela tem, assim, uma fama de ser, pelas pessoas que são técnicas e pessoas que não acreditam em nada, pessoas céticas, né? A intuição seria algo que é o seu cérebro que criou, ou é uma coisa que você está viajando na maionese, você não deve acreditar porque não é concreto e tal. Como que a intuição se aplica nesse cenário da psicologia? Como que há essa... Qual que é a percepção da psicologia com essa intuição? O que significa essa intuição para a psicologia transpessoal? Tá, eu vou resumir, porque a gente tem muita coisa ainda para dividir com as pessoas, senão não vai dar tempo, né? Senão fica muito particular e aí a gente não traz o conteúdo para as pessoas também poderem transformar, né? Que é essa a ideia. Tudo mas bem? É uma dúvida que eu acredito que todo mundo possa ter também. Claro, vai ser interessante. Claro. Sim, na verdade não é algo especificamente da psicologia, é algo da nossa vida, do ser humano. Uhum. Quem acredita
visualiza isso na vida de um jeito totalmente diferente de quem não acredita sobre isso. Entendi. Agora, para a gente poder trabalhar isso, já fica #fica a dica, né, para todos trabalharem, independente de quem acredita ou não. Aí é que está o desafio para todos, né? Adoro. Então, o que acontece? Inicia ouvindo a voz do coração. O que a voz do seu coração anda falando quando você tem um grande desafio para tomar de decisão? Então, o que é? Claro, você faz as respirações, né? Você se tranquiliza, sai do campo da ansiedade que eu tenho que responder a tal demanda, né? Centraliza, respira, se conecta com uma fonte maior do que você, né? Daquilo que você acredita. Então, a gente está usando todos os recursos aí. Intuição, emoção, sensação, percepção. Espiritualidade, emoção, né? Físico, razão e o mental. Todos os quadrantes da psicologia transpessoal. Isso é um exercício que utiliza de todo o campo dos pilares da transpessoal. Então, respira, se conecta com algo maior que sai de você, seja a natureza, sejam os que chama Deus, sejam os que acreditam em Buda, ou no Papa, enfim, não importa. Tem algo maior acima de todos nós. Então, se conecta com isso, e aí, então, bom, eu preciso resolver se é isso que eu vou fazer ou é isso na minha vida. Aí, sim, o que pende mais dentro de você é uma possibilidade de solução. Que te acalma mais para poder ser quem você é e resolver que lado eu vou dançar, vai. Vamos dizer assim. Não necessariamente... entendi. Legal, interessante. Bem interessante isso daí. Agora, Cíntia, vamos lá. Todo mundo tem que ter um propósito na vida, certo? A gente tem que ter um propósito. E eu vou fazer 2 perguntas em uma. Há quanto tempo que você está nessa jornada profissional de psicóloga? E qual que é o seu propósito? O que você quer sendo psicóloga? Né? Qual que é o seu... Você acorda de manhã e fala, bom, eu sou psicóloga, eu escolhi isso e eu vou fazer isso porque eu quero isso, né? Há quantos anos você faz esse processo de levantar e seguir para o seu propósito? E qual é esse propósito? Bom, então vamos lá, né? Na verdade é assim, a Cíntia, toda vez que acorda, ela acorda como Cíntia, ela não acorda como psicóloga, né? Isso é o primeiro passo. Porque se eu honro primeiro quem eu sou, então eu consigo ir para o meu papel de servidora como psicóloga, um pouco mais centrada na minha força de fazer o meu melhor. Porque quem veio primeiro? Né? Isso a visão sistêmica acaba nos ajudando. A gente sempre tem que honrar quem vem primeiro. Então, quem veio primeiro, a Cíntia ou o papel de psicóloga? A Cíntia. Então, primeiro eu acordo sempre com a Cíntia. A Cíntia tá legal hoje, vai criar coisa nova, eu tô mais ou menos, então bora fazer exercício, bora fazer alguma coisa para mudar essa nhaca toda. Porque isso é natural do mundo em que vivemos. Né? Para todos nós. Então, não é porque eu conheço todos os exercícios e as técnicas, eu estou imunizada. Não, muito pelo contrário, né? Então, assim, quanto à parte da psicologia, quanto tempo eu estou nessa praia? Bom, eu hoje tenho 46. Eu estou nisso desde os 17 para 18 anos. Caramba, tá. Né? E eu já comecei a fazer terapia naquela época. Então, assim, eu tenho um bom caminho sobre quem eu sou. Sempre me surpreendo, óbvio, porque sempre tem coisas novas. Mas eu poderia estar formada já há muitos anos, muito mais, o dobro do que eu estou, poderia. Só que eu respeitei o que o meu eu pedia. Então, sim, a psicologia sempre foi a minha primeira opção. E a segunda, design de interiores. Olha o nome já diz. Sim. Design de interiores. Quer dizer, eu não saí de alguma coisa interior, né? Sim. Só o jeito de que a gente olha para as coisas, né? Sim. Mas
por conta de uma sensibilidade, eu poder começar a observar melhor isso em mim. Então, eu estava quase me formando na psicologia, que sempre foi minha primeira opção, precisei parar, trancar a faculdade, pegar mais fundo na própria terapia, né, na psicoterapia. Aí, então, eu fui para a transpessoal, porque as outras, para mim, que não incluía a espiritualidade, me deixavam um pouco em aberto, porque eu queria, às vezes, falar algumas coisas de sensibilidade e outras percepções, e elas não acolhiam aquilo, né? E até que eu parei na transpessoal, e aí ela me ajudou muito, fez assim na minha vida, e aí, então, foi aqui hoje eu me tornei especialista. Mas eu me formei em 2008, né? Entendi. E peguei o diploma em 2008, 2009, em janeiro, eu já estava trabalhando, e de lá para cá não parei. Ah, é bom, que bom, legal. Mas ela entrou na minha vida desde os 17, né? Então, eu sou meio que autodidata, então eu não parei de estudar. Tranquei a faculdade, depois voltei, né? Me formei também em design de interiores, trabalhei muitos anos com isso. Que bom, é mesmo? Bom. Sim, sou formada como decoradora, legal. Né? Dá para ver aí os azulejos especiais e tudo. Né? Agora, Cíntia, a gente sabe que o Rivotril é o remédio mais vendido no Brasil depois do remédio contra a gravidez, que eu esqueci o nome, que é o... Como que é o nome, Daiane? Anticoncepcional. É o anticoncepcional e depois o Rivotril aqui no Brasil. A gente tem um quadro de depressivos e ansiosos que cresce e exponencialmente, muito. E, assim, você percebe que, assim, no trabalho pode ter algum fator que colabore com isso? Porque, assim, a gente passa metade ou a maior parte do nosso tempo trabalhando, no trabalho. Então, significa que um bom percentual das causas dessa ansiedade e das causas dessa depressão pode estar relacionado ao trabalho, já que a gente passa uma boa parte do nosso tempo trabalhando. Como que você acha que isso pode se acontecer? O que você acha a respeito disso? Excelente pergunta, né? Muito boa. Na verdade, assim, né? Tudo começa da minha raiz. E qual que é a minha raiz? A minha raiz é as pessoas que estão aqui e que me deram a vida. E quem me deu a vida? Meu pai e a minha mãe. Né? Então, tudo começa, vamos dizer assim, tanto o conflito quanto a cura está da onde eu vim. Sim. A escolha eu quero virar aqui e olhar para isso? Eu quero resolver meu problema com meu pai e com a minha mãe? Porque isso vai chegar no profissional. Vai. Né? Então, aqui eu estou trazendo a psicologia transpessoal, psicologia positiva nessas respostas, e estou trazendo também já a amplitude, que é a visão sistêmica de incluir tudo isso. Então, a Cíntia só pode ter sucesso profissional, sucesso na saúde, sucesso nos relacionamentos pessoais e interpessoais, e com a minha família, se eu, de fato, começar a olhar para o meu pai e para minha mãe. Puxa, mas o que meu pai e minha mãe deu? Eu sou a filha mais velha. Como chegou o meu quarto irmão? Nossa, ele não estudou em colégio já estadual e municipal, como eu e a minha irmã. Ele já foi direto para particular. Ah, nossa, mas então, tá vendo? Pegou a parte boa? Graças a Deus pegou a parte boa. Mas espera, e eu? Tá vendo aí, pai? Eu também queria mais. E aí? E a gente faz isso. Inconsciente, a gente faz. Tá vendo? Meu pai deu mais atenção para o meu irmão, o último que chegou, o quarto. Mas é claro, é natural isso. É natural, porque se eu sou a filha mais velha, eles também estão aprendendo a ser pais comigo, porque eu sou a primeira. Então, natural que o quarto filho, eles consigam entregar mais. Porque eles já passaram por outro, segundo, pelo terceiro, para chegar no meu caso, né? Estou falando do meu sistema familiar, que é para vocês compreenderem, né? Então, assim, natural, né? Então, assim, mas você está querendo dizer, então, que se eu não tenho sucesso profissional ou sucesso num relacionamento amoroso ou pessoal com os meus chefes, com o povo que trabalha comigo, né, no escritório, então quer dizer então que você tem que voltar aqui. Sim, tem que voltar. Meu pai e minha mãe.
Ah, mas você não conhece minha mãe, ela me abandonou. Ai, a minha mãe toma remédio. Ela é sua mãe. Tá. Ela te deu a vida. Se eles não tivessem se conhecido, ainda que seja por uma noite apenas e você nascido, eles se amaram. De algum modo se amaram. E você veio. Né? Então, eu sei, isso está pegando pesado? Pode pegar pesado, porque é aí que vai melhorar, entendeu? Mas é assim, se a gente não olha para isso aqui, não honra o que eles puderam nos ofertar, porque se eu não honro a minha própria vida, se eu não estou agradecendo a vida que me veio, do jeito que ela veio, meu Sim. pai sendo alcoólatra ou não, o meu pai tendo cometido um delito, tirou a vida de sei lá quem, ou a minha mãe tem doença mental, né, Cíntia? Você fala porque minha mãe é esquizofrênica. Não, gente, não... Isso é o resultado de algo também atrás deles. Estou falando de você, vamos voltar para você, né? Você tem força para ter sucesso nessas áreas? Porque até a própria Sophie Hellinger traz isso, né? Eu só posso ter força de saúde nas relações, seja pessoais, interpessoais ou amorosas, ou sucesso na vida. Sucesso na vida não é só ter dinheiro, tá? Vou deixar bem claro aqui, né? Quem pensa assim já começa a ampliar, porque a vida não é só isso, é também isso, né? De repente eu posso ter sucesso gigante e não ter nada material. E ainda assim eu sou uma pessoa de muito sucesso, né? Sim. Então, olha a nossa visão. Vamos, de novo, ampliar a nossa visão para que a gente possa incluir mais e também entregar mais e aceitar o que a vida deu. Então, se eu não aceito meu pai, a minha mãe, como de fato eles são, eu não estou aceitando a vida que eu tenho. E se eu não aceito a vida que eu tenho, eu não... Quem eu sou? Eu não sei nem quem não se dá bem no trabalho, porque o trabalho é parte da vida. Não, isso aí é o mínimo. Isso daí nem estou contando. O máximo é, eu não sei quem eu sou. O que eu estou fazendo? Eu não sei meu propósito, eu não sei quem eu sou, eu não sei quantos anos eu tenho, eu posso dizer que eu tenho 46, mas na real, né, entende? Então vira um bololô, uma confusão por conta de não agradecer a vida que o pai e a mãe deu, do jeito que deu. Entendi. Né? Agora, então, assim, se a pessoa tiver inserida, vamos supor, se a pessoa tiver inserida, a pessoa pode... E aí, Dom, desculpa, mas só para fechar isso, né? E aí, mas o que isso tem a ver com o Rivotril que você trouxe? Total, né? E o anticoncepcional? Total também. Porque assim, se eu não aceito a minha vida, eu não quero dar vida. Sim, com certeza. Se eu não aceito a minha vida, eu tenho essa mania de fazer uns links, tá? Sinistro que você falou, mas faz todo sentido. Sinistro, é forte, é punk demais, entendeu? Então, como é que eu vou dar a vida? E se eu não aceito a vida que eu recebi, que lugar que eu estou na vida? Na vida, não é no meu profissional, com as pessoas que me cercam, os meus chefes. Não, isso aí é só um estopim para você olhar para tudo isso. Entendi. Aí é claro que a gente cai na medicação, entendeu? Porque é o mais para ajudar. Fácil. É o mais fácil. Sim. Veja bem, não estou dizendo que não é para tomar medicamentos. Sim. Mas, às vezes, a gente encobre o sol com a peneira. Entendi. Então, às vezes, por exemplo, assim, eu tenho um diretor que é um cara que, nossa, queria pegar ele, bater a cabeça dele na parede. Se você tem esse sentimento, às vezes pode ser alguma coisa que você, lá atrás, que o seu pai fez e que te está impactando agora. Então, é isso. Opa, você está ficando esperto, hein, Dom? Tô ficando esperto. Emocionalmente falando, tá ficando ligeiro. Então é isso. Perfeito. Perfeito. A maioria dos nossos chefes representam os nossos pais, sim. Então, quando a gente não gosta de algum jeito como ele fala, peraí, entendi. Como era meu pai? Isso é um jeito de a gente se trabalhar emocionalmente, não de culpabilizar. Isso é muito fácil, né? Isso é muito fácil não querer acolher o seu emocional, né? Deixa pra lá, é mais fácil culpabilizar
o chefe, ou a moça que faz a limpeza, ou a moça que serve o cafezinho, ou a moça lá embaixo da recepção, que não está de bom humor hoje, né? Mas e eu? E eu? Como eu estou comigo mesmo? Sim, perfeito, perfeito, perfeito. É verdade, hein? Muito bom esses insights seus. Agora, sim, vamos supor que a pessoa não saiba disso, né? Mas ela, de repente, tem um ambiente de trabalho amistoso. Por exemplo, aqui na Ion, a gente tem um ambiente amistoso de trabalho. A gente passa por desafios, a gente trabalha muito seriamente, com muitos desafios, mas a gente desenvolve um ambiente amistoso, certo? A diretoria tem esse propósito e os funcionários acabam absorvendo isso. Quando a pessoa tem, por exemplo, esse passado um pouco mal arrumado, a pessoa não conhece o passado dela, mas ela está inserida nesse ambiente, isso pode ajudar de alguma maneira a pessoa a viver com menos sofrimento ou a pessoa despertar para alguma coisa? Ajuda muito. Primeiro, porque se os gestores lá em cima, quem comanda qualquer empresa, tem alicerçado o pai e a mãe deles emocionalmente, na alma deles, então eles têm esse suporte para chegar para os funcionários e entregar o melhor. E os funcionários devolver isso tudo como o melhor serviço deles. Ok? Fechou. Mas ainda assim, o cara ainda está ansioso, deprê, mas a empresa é show de bola, Cíntia. Ok, ajuda pra caramba. Sim. Porque é uma empresa que tem um alicerce muito forte, bem organizado, bem estruturado aqui atrás, da onde eles vieram. Legal. Mas a motivação do funcionário tem que vir dele mesmo. Nenhum chefe, blaster, master, chiquérrimo, bambambam, vai fazer mudar um funcionário porque ele está desmotivado. É ele com ele mesmo. Sim. A motivação é intrínseca, é dele com ele. Então, se ele anda desmotivado, ele tem que pedir ajuda. Fora disso, com um profissional, para poder dar a mão junto, olhar essas dores e transformar tudo isso. Entendi. É verdade, muito bom isso daí. Quem tiver aí desmotivado, às vezes tem que pensar, olhar para si e pensar, olha, como é que eu estou? Tá todo mundo, porque a gente olha, né? A gente aponta e a gente tem que olhar para a gente mesmo. Muito legal isso. É mais agora, fácil, Cíntia, né, Dom? Eu culpabilizar o outro pelos meus problemas do que eu voltar para mim, né? Lógico, com certeza. Agora, assim, ao contrário pode acontecer também, né? A gente conheceu, tivemos colegas aqui na empresa que passaram por outras companhias muito famosas no Brasil e que tiveram gestões muito, assim... Perturbadas. Terríveis, a pessoa chegou totalmente traumatizada, e essa cobrança assim, excessiva do cara ficar em cima do outro, vai, eu quero meta, mas eu tô passando mal, não quero saber, problema é seu, entrega isso aí, eu preciso disso agora, é para ontem, mas com essa agressividade, isso impacta, né? Então vamos lá, se você já sacou bem o emocional um pouquinho aqui, tá respirando junto com essas linhas aqui, essas linhas que a gente tá tecendo esse casaco aqui, né? Enfim, o que você acha, então? Para os chefes ser assim, o que está faltando? O que aconteceu com eles, né? Isso, entendeu? Aqui atrás, como foi? Então, dos dois lados, tanto para o saudável quanto para o patológico, a gente volta para a nossa raiz. Né? A base é o nosso pai e a nossa mãe, independente do que eles tenham feito, como têm feito, porque eles fizeram o melhor deles. Sim. E se eu aceito isso, a grande sacada é que muitas vezes a gente não aceita. Então eu dou um passo atrás e começo a olhar que o meu pai e a minha mãe também vieram de uma raiz. Sim. E que também provavelmente tem algo aqui atrás que também está conflituoso. Então, realmente, eles fizeram o melhor. Sim. Na época. Entende? Entendi. Então, assim, o que você acha desse pensamento que eu acabei de ter? Às vezes, por exemplo, eu sou um funcionário aqui, estou na minha função, estou entregando um relatório e o meu gerente está batendo.
o que você acha de, se a pessoa está aqui nessa call agora com a gente, nesse webinar, a pessoa ter compaixão e pensar, putz, espera aí, eu vou me posicionar, compaixão e pensar, putz, esse cara, às vezes, ele está lá todo encalacrado com o sentimento dele, com a constelação dele, e você até não, assim, você condenar essa pessoa no seu psicológico, quer dizer, esse cara é um filho da P, né? E você detonar ele, você ter essa compaixão e não detonar, mas você também estabelecer um limite, né? De não ser abuso de trabalho, né? Tudo tem dois lados, né? Como sempre, até um terceiro, né? O primeiro eu escolho o quê? Eu vou seguir nessa vibe, que não é problema meu. Sim. Ou eu faço o que a gente iniciou aqui. Eu faço a respiração, eu me centro e aí eu realizo. Independente se o mundo está explodindo aqui. Porque, afinal, você está numa mesa de cirurgia, você é médico, que o cara está morrendo? Então, respira. Porque sempre a gente tem prazo. Então, se a gente tem prazo e a gente também deixou para a última hora, então não adianta falar do meu chefe. Brasileiro, vírgula, né? Porque aí tem as minhas escolhas. Não, eu tô brincando, foi só um ditado popular. Né? Agora, Cíntia, a gente que está trabalhando em conjunto, a gente trabalha, o nosso trabalho vira a nossa casa, eu adoro o meu trabalho, adoro mesmo, não tenho... As pessoas falam, mas você trabalha no dia tal, final de semana, às vezes você trabalha. Eu trabalho, eu gosto, não vem encher meu saco. A gente acaba se relacionando com as pessoas, né? A gente acaba se relacionando e acaba pegando carinho, acaba pegando amizade. E, assim, quais são os principais sintomas, por exemplo, de depressão ou de ansiedade que a gente pode detectar em algum dos nossos colegas e, de repente, alertar e fazer o primeiro PIN, né? Como diz o nosso Dom Elpidio, vou fazer um PIN em você, fazer o primeiro PIN, ó, pode estar acontecendo isso com você. Quais são os sintomas que pode... A primeira coisa, quando a gente está assim, coletivo, né? Trabalhando num ambiente coletivamente, ou até mesmo individual, mas aí, no caso coletivo, fica mais claro para as pessoas ao lado visualizarem, né? A pessoa, às vezes, fala sem parar. Isso é a primeira coisa, que tem alguma coisa aí que está fora do quadrado. Então, ela começa a falar, mas ela nem respira, né? Isso é um tópico gigante de ansiedade. Ou a pessoa também do outro polo, ficar muito silenciosa e não conseguir nem se comunicar numa reunião, colocar seus pontos de vista, isso também é um dado, né? Outra questão, às vezes, que pega bastante, taquicardia. Então, putz, eu tenho um webinário hoje, já está me dando sudorese, está me dando taquicardia, então, volta para o começo. Respira, ou põe uma musiquinha, como alguém colocou aqui no início, amei a musiquinha. Super zen, né? Muito legal. Isso também vai tranquilizando, tem uma acolhida muito grande, né? Eu fui super bem acolhida com essa musiquinha, né? Então fica aí o feedback para vocês, né? Isso é muito importante, né? Que cada um já está no seu lugar, a gente já não está muito pertinho, né? Está perto, mas está longe, né? Então tem alguns recursos. Outra questão que a gente pode detectar, além do sudorese, além da fala rápida, ou do silêncio demasiado, ou a taquicardia, de repente, do nada, ter uns apagão. Do nada. Eu estou aqui fazendo isso aqui, e aí, do nada, o que eu ia fazer mesmo? Onde eu estou? Né? Então, isso já aconteceu comigo várias vezes. Então, do nada eu tenho os apagão. Então, respira, vai numa janela e olha, né? Claro, com segurança. Vai numa janela. Cuidado! Vai numa janela. Isso é um exercício até para você se situar onde você está. Mas tem que tomar um cuidado, sim. Se você sabe das suas tendências, né? Isso não é brincadeira. Né? Eu sei, eu fiz uma expressão aqui. Sim, a gente brinca, mas isso é bem sério. Então, se você sabe das suas tendências de depressão, então você deu esses apagão, né? Então,
Tipo, tem alguém aí trabalhando com você? Pode ficar do meu lado? Eu preciso respirar direto na janela. Pronto, é só isso. Depois, a pessoa não precisa perguntar nada também, né? Fica a dica aí para quem fica do lado dessas pessoas, né? Tanto para ansiedade quanto para depressão. Fica aqui do meu lado, né? Eu preciso respirar olhando para a janela, né? Sim. E aí você olha onde você está. Olha o mundo todo de onde você está. Vai virando, né? Porque aí você vai se acalmando, se tranquilizando e vai vendo aonde você está, né? Porque o apagão também não dá do nada, né? E aí você vai voltando. Sim. Você também pode sinalizar uma pessoa que sempre está com você no trabalho de que você também tem isso e que vira ou hora ou outra, isso, hora ou outra, né? Olha, de novo, né? Me deu esse apagão aí. Você pode ficar do meu lado? Ou só pega na minha mão, porque aí eu já sinto pelo toque que tem alguém aqui. Opa, aí eu já volto. Sim. Porque cada pessoa, Dom, vai ter um jeito de voltar para o seu eu, né? O importante, às vezes, é realmente sinalizar um colega para que ele possa te trazer de volta. Então, às vezes, só o toque, oi, tô aqui, ou tô aqui, olha para mim. Isso tudo dá diferença. Né? Então, esses são alguns dos recursos, né, para quem está nessa vibe. Né? Irritação também, muita irritação. Né? Então, é um sinal de que alguma coisa não está bem encaixado. Medos assim, né? Medo até de pessoas. Então, cada caso é um caso. Sim. Eu tenho que compartilhar aqui uma coisa. Eu fiz uma brincadeira, né? Vai na janela, cuidado, mas eu tenho esse jeito, né? É claro que vocês não me conhecem, então vocês podem até ter interpretado errado, mas eu falei de... E o meu papel também é esse, né? Para dar uma descontraída, mas... O meu papel é esse também, né? De trazer vocês para o que é real, exato, né? Exato. Mas eu falei para dar uma descontraída, mas eu tenho que compartilhar uma coisa que é importante e que, por experiência própria, falar. Pega a pessoa que você tem mais afinidade e diz, olha, eu tenho depressão, eu tenho pânico, você pode me ajudar quando eu tiver crise? Eu tenho certeza como o sol vai amanhecer amanhã de que essa pessoa vai te ajudar. Tá? Então fica essa dica registrado aqui, porque eu passei por isso, eu tenho essa experiência e eu sei que ajuda. Então a Cíntia falou para você falar com seu colega, pega a colega que você tem mais afinidade e diz, olha, eu tenho esse tipo de problema, você pode me ajudar quando eu tiver crise? Você vai te ajudar bastante. Claro, né, Dom, que isso é um recurso para uma emergência quando você está em lugares que você sabe que vai ficar mais tempo e que pode ocorrer. Mas a médio, curto e longo prazo, né? Enfim, buscar a ajuda de um profissional para te dar a mão é sempre muito bem-vindo para você também equilibrar isso, né? Porque isso também não é muito o natural, né? Então, o que é que está me fazendo seguir para esse caminho toda hora? Tem alguma coisa que precisa ajustar. Ô, Cíntia, existe alguma coisa que a gente pode fazer para prevenir isso? Para prevenir essa ansiedade, essa depressão, esse mal-estar? Existe alguma coisa que a gente possa fazer para prevenir? Quais são esses exercícios que a gente pode fazer? Quais são as dicas que você pode dar para a gente? Olha, a primeira coisa é buscar um profissional, né? Dependendo do nível da depressão, primeiro ela começa com uma pequena tristeza. Então você nem se dá conta, é uma tristeza natural. Eu estou triste, por exemplo, porque eu perdi meu cachorrinho, por exemplo, né? Mas se aquele luto não melhora com o tempo e ele, na verdade, aumenta, então a pessoa já virou depressiva, né? Então ela já está com o pé na depressão. E se aquilo também não é visto, aumenta mais ainda no que pode chegar num nível onde a pessoa não quer nem sair de casa, né? Então, veja, era um luto, uma tristeza pequena que não foi vista, girou algo maior. Então, a primeira coisa é aceitar que eu tenho uma tristeza, que eu perdi alguém ou alguma outra coisa, me dar conta de como que eu estou com as minhas emoções, né? A segunda questão é, então, dependendo do nível, buscar um psicólogo, um profissional.
Tá, eu já atendi casos que só o psicólogo não deu conta, precisou ter um psiquiatra junto acompanhando. Ok, então a pessoa tem um psiquiatra junto. Ok, mas isso daí, mas fora isso, Cíntia, fora isso você começou a ter a ansiedade, a adrenalina, vai fazer exercício físico, vai mexer o corpo, sacode o corpo até suar mesmo, né? Transpirar. Quando você está cansado, aí você para. Porque aí você abaixou a ansiedade lá no topo, entendeu? Aí você toma aquele banho, relaxa de novo o corpo, aí começa as suas atividades. Geralmente, né, os médicos, e eu também aconselho, isso é cientificamente comprovado, né, que o melhor exercício mesmo é a pessoa sempre fazer exercício físico constante, para então equilibrar essa ansiedade num nível que é possível viver com ela. Sim. Porque, na verdade, Dom, ansiosos todos nós somos, mas cada um tem um nível, onde muitas vezes pode sim se tornar algo que é saudável, virar patológico. E aí a gente não dá conta, né? Então aí a gente começa a comer demais ou não come, né? E aí a gente vai para outras áreas. Então, equilibrar ajuda profissional, se for o caso não só o psicólogo, mas o psiquiatra, né? Equilibrar, então, o nível do oxigênio, então trocar o oxigênio cerebral, porque também, pode reparar, quem faz exercício, como começou o exercício, como eram os seus pensamentos, faz esse teste aí, todo mundo, né? Tô meio borocochô, tal, vou fazer exercício físico. Como estão meus pensamentos na hora que eu acabo? Putz, os pensamentos já são outros, né? Então, assim, mudou o negativo para o positivo, né? Sim, então, a sacada é essa. E o nosso corpo, ele foi feito para se movimentar. Então, se eu fico muito tempo estagnado, começa a dar as dores nas articulações e tudo, né? Então, começa também a ganhar peso, o que vai doer a coluna vai doer aqui, vai doer ali, né? Então, sim, né? Se movimentar. O ideal seria, estou aqui já 1 hora, então levanta, se alonga, toma uma água, um café, volta, fico mais 1 hora. Deu mais 1 hora, se alonga. Por quê? Porque isso também ajuda na circulação para que o nível do oxigênio cerebral vai para o lugar certo e você também não fica tão adrenalizado, né? Outra questão também, além de a gente transpirar muito, depois que transpirou, aí sim, gastou ansiedade, aí faz meditação. Porque não adianta fazer o contrário, porque você não vai suportar fazer a meditação, você vai tacar longe, né? O celular, enfim, o que tiver, a musiquinha. Né? Deve ser por isso que eu nunca consegui. Passei de 2 minutos de meditação, falei, chega, eu vou fazer outra coisa. Inclusive, para quem quer iniciar, tem um aplicativo que eu utilizo, que é muito legal. Então, você pode pôr até línguas lá, né? Eu estou fazendo as meditações Brasil, então português de Brasil, português de Portugal, né, que tem as meditações, você escolhe a língua, e no espanhol. Então, tem meditações para iniciantes, 5, 10, meia hora. É o aplicativo Insight Timer, né? Então, para quem quiser iniciar, já fica a dica aí, né? Também tem lá no Spotify, eu tenho várias playlists de musiquinhas lá. Quem quiser também, elas são públicas. Cada playlist tem até playlist de felicidade, né? Então, são as músicas de felicidade consideradas por uma neurocientista as melhores músicas do mundo inteiro. Ela fez esse levantamento para deixar a gente melhor, né? Também está lá. Eu estou mandando um link aqui, depois estou mandando o link do aplicativo no chat. Para vocês baixarem também. Eu lembrei agora que depois eu passo para fazer o teste lá, né? Da psicologia positiva, para descobrir os caráteres, né? Agora, além disso, só para finalizar já essa questão, além disso também, não adianta fazer vista grossa para alimentação. Porque se eu, Cíntia, trabalho com uma psicologia que integra o ser humano no todo, eu tenho que também considerar como que o Dom se alimenta. Porque se ele está muito nervoso, muito irritadiço, ou, enfim, ou está depressivo, tem alimentos que ajudam na depressão. Por exemplo, alface, grão de bico, chás naturais,
né? Então, esses alimentos nos ajudam muito no processo depressivo, entre outros, né? Então, também a alimentação faz parte desse processo. Comer menos açúcar, porque o açúcar deixa o nosso corpo muito cansado, fadigado. E às vezes a gente está cansado e não sabe por quê. É porque eu estou comendo muito açúcar. Deixa a mente também mais devagar, né? Então, nosso raciocínio também fica lento. Então, diminui açúcar, né? Nossa, é isso. Tem aqui várias coisas. Tem várias coisas aqui para a gente ir se trabalhando. Legal. Bom, gente, vamos começar já a caminhar para encerramento do nosso webinar, da nossa entrevista de frente com o Dom. Você viu que eu troquei de óculos, eu deveria ter pegado o meu outro óculos para fazer igual Marília Gabriela, mas agora eu vou abrir para vocês fazerem perguntas. Vamos fazer pergunta, hein, gente? Ó, tem uma galera aqui no nosso webinar. Agora é o momento de vocês tirarem as dúvidas de vocês. Vão mandando aqui, agora eu não sei como é que é, Mr. Hélio, que é o cara mestre dessas tecnologias. Olha, o cara trabalha numa empresa de TI, não sabe mexer nos outros. Vamos lá. Eu vídeo falando, gente, assim, só antes da gente continuar, eu queria agradecer, então, pela entrevista da Cíntia, também do Dom. Esse bate-papo descontraído foi muito legal, bacana mesmo. Mas antes da gente ir para as perguntas, eu queria então, Cíntia, só que você, resumo da ópera, como você sempre diz, né? Sobre a saúde mental. Faz um resumão aí da ópera saúde mental. E aí depois, gente, enquanto isso, como vão ser feitas as perguntas aqui? Aí no bate-papo mesmo, começa a perguntar, enquanto a Cíntia faz esse resumo. E aí a gente já vai abrindo aqui essas perguntas e vai passando para a Cíntia para ela responder, tá bom? Então vamos seguir dessa forma e fiquem aqui até o final que nós faremos o sorteio, né? Então o sorteio vai ser a constelação familiar online com a Cíntia, ou se você não quiser passar pelo processo de constelação familiar, ela me permitiu dizer que pode trocar então por pelo menos uma sessão de psicoterapia com ela, tá? Então, se você pode fazer a constelação ou então o processo de psicoterapia, tá bom? Então, Cíntia, resumo da ópera aí, gente. Vamos fazendo as perguntas e depois a gente vai para o sorteio. Bom, muito bem lembrado. Resumo da ópera. Bom, para a gente olhar mais de perto para uma saúde mental mais saudável, ao invés de ficar no patológico, né? É a gente, então, acolher nós mesmos. Então, eu me respeitar, eu me amar, eu curtir eu mesma, né? Eu me enamorar. Então, para aqueles que estão até angariando relacionamentos saudáveis, amorosos, né? E aí, nossa, estou repetindo o padrão, Cíntia, eu não aguento mais, eu sempre atraio homens assim ou mulheres assado e nunca vou para o saudável. Então, começa a se curtir mais, começa a gostar mais de você, começa a se valorizar, né? Começa a fazer coisas que você ama fazer por você, porque se você não fizer, quem vai fazer? Se não for agora, quando? Né? E então, sim, buscar uma ajuda que te acolha no meio disso tudo, porque, gente, não é fácil. Não é fácil a gente se respeitar. Não é fácil a gente escutar, de fato, o que a voz da minha alma, do meu coração, a chamada intuição que o Dom lembrou, de eu validar essa minha voz, né? Não é fácil, mas é muito possível, né? Então, para mim melhorar a ansiedade, a depressão, o meu problema, os meus conflitos, a minha raiz familiar, a cura vem também através de mim, de eu com eu mesma, se é que pode se falar desse jeito, né? De eu me acolher o melhor que eu posso, eu me abraçar, me amar, para que eu possa, então, esparramar para outras pessoas, porque senão, para quê? Para que fazer o que fazemos?
Perfeito, Cíntia, muito bom. Vamos lá, uma pergunta aí, né, Dom? Vai lá, Dom, você pergunta para a Cíntia. Vamos lá. Aí, ó. O nosso colega Fábio Liberati perguntou: Cíntia, como podemos lidar e ajudar nossos filhos, principalmente na fase da adolescência, para que possam lidar com esses sentimentos de ansiedade? Então, sozinho é difícil, muito difícil, porque geralmente os filhos sempre trazem questões onde vai fazer nos lembrar de como nós éramos também, né? Nessa fase. Então, o ideal ele está com 13 anos, e eu com 13 anos, como eu era? Primeira coisa. Segunda, se eu não estou dando conta, pede ajuda, né? Porque às vezes alguém de fora consegue alinhar melhor as informações para passar para esse adolescente, né? Porque é tanta coisa na cabeça, né? Tanta transformação natural da idade. Imagina a ebulição das emoções também, né? Então, pedindo uma ajuda, porque realmente a gente não consegue dar conta de tudo e a gente não precisa, aí é que tá, não precisa dar conta de tudo, né? Sim. Mas também um passo muito importante é atenção e escuta. Pais, mães, escutem os seus filhos. Escutem. Legal. Né? Isso é fundamental, né? Outra pergunta da Rosana Menezes: como eu posso ajudar uma pessoa que ainda não percebeu o estado depressivo? Não percebeu que está no estado depressivo. Como que ela consegue dar o primeiro passo para ajudar essa pessoa? Bom, comendo pelas beiradas, vamos dizer assim, né? Putz, ouvi um caso de que a pessoa estava assim assada e não é que ela conseguiu fazer dessa forma ou de outra, né? Então, vai ganhando a pessoa, não direto no foco. Ah, você está depressivo, vamos para um terapeuta. Não, porque a pessoa não quer, ela não aceita primeiro, né? Então, para ela aceitar, vai contando de casos, muitas vezes, bem-sucedidos, né? Puxa, a pessoa estava assim, ela conseguiu sair disso, né? Ela valorizou isso, né? Então, dá a mão, tenha muita compaixão, esteja sempre presente, abrace mais, beije mais, né? Transbordar a compaixão, né? Agora, se a pessoa também está resistente e não quer, também respeita. Às vezes a pessoa não quer nem que você chegue perto, né? Sim. Então, ok, é da pessoa, então, ok, vamos respeitar. Entendi. Beleza, tem uma pergunta do Marcelo Maluf. Ele diz assim: num cenário de família desestruturada, há a possibilidade de que um filho renegue os vínculos de DNA, ele diz, e consiga construir uma personalidade vencedora e uma jornada de vida exitosa, talvez de uma jornada de vida bem-sucedida. Eu acho que ele quis dizer exitosa, o seguinte: ele pode... ele colocou. Exitosa, eu nunca ouvi falar isso. Olha que vocabulário. Vamos então repetir a pergunta. Repete, por favor. Num cenário de família desestruturada, há a possibilidade de que um filho renegue os vínculos de DNA e consiga construir uma personalidade vencedora e uma jornada de vida exitosa? Com êxito. Uma vida com êxito, né? Renegar o DNA, eu acho, não sei se é o que o renegar a constelação dele, né? Não, ele estava falando aqui, num cenário de família desestruturada, a possibilidade de que um filho renegue os vínculos, né, e consiga construir uma personalidade vencedora, uma vida exitosa. Compreendi. Entendeu, né? Tá. Compreendi, beleza. Então, né, já dizia Bert Hellinger, que é o fundador, né, você não tem como renegar suas origens, né? Aqui atrás, seu pai, sua mãe, ou toda a estrutura familiar, ainda que seja muito... vou pegar um termo pesado, perturbador, né, desestruturador, é a sua família. Então, assim, a primeira coisa, aceitar da onde você veio. Se você não acolher isso dentro de você, o êxito familiar, o êxito profissional, o êxito amoroso, o êxito de todas as relações e o êxito na saúde não vem.
Não vem. A base é aqui. Logo, subentende-se que não tem como renegar o seu DNA. Interessante, interessante. Você renegou, você está renegando toda essa estrutura. O sucesso não vem. Não Entendi. vem. Entendi. Olha, uma outra pergunta. Todos esses quadrantes, né? Não só num aspecto, em todas as áreas. Subentende-se que o sucesso, aqui dizendo, é em todos os setores. Uma outra pergunta do Wagner Oliveira. Ele diz, como faço para melhorar o meu estado espiritual? Eu trabalho num ambiente pesado, pessoas reclamam demais e são invejosas. Como que ele faz para se abster disso e se proteger? Olha, primeira coisa, eu também já passei por isso, no outro trabalho, né? Então, a primeira coisa é você acreditar em você. Você acreditando em você, antes de sair de casa, você se proteger na ciência, na filosofia de vida, na espiritualidade, na religiosidade que você segue, né? Então, se proteger para entrar nesse ambiente, né? E às vezes, gente, não precisa de muita coisa. Olha, estou aqui, vou para o meu trabalho, me ajuda a fazer o meu melhor, né? Então, ó, até arrepiou, né? Então, é isso, é você ir com o coração. E se as pessoas são negativas, a energia está densa e aquilo ainda assim é difícil, então, sabe aquela frase, os incomodados têm que começar a mudar? Então, sim, eu tive que também fazer isso, né? Trabalhei num lugar onde eu vi, gente, um chefe meu fazer a moça que limpava o estabelecimento se ajoelhar na minha frente, se ajoelha e esfrega esse mármore, né? E aí eu não consegui ficar ali, eu tive que sair do ambiente, ir lá, me acalmar, porque eu quase peguei no pescoço desse chefe, né? Então, eu tive que me acalmar, voltar em mim. Aí, a hora que essa moça que limpava toda a loja grande de decoração, né, na época, foi se alimentar na hora do almoço, eu falei, peguei na mão dela e falei, olha, tá tudo bem, isso não tem nada a ver com você, né? E aí dei um abraço nela, ela caiu em prantos, né? Mas depois melhorou. Então é isso, é coisas sutis, muito sutis, que dá para você fazer por você e pelo outro, então faz. Agora, se o outro não deixa, então fica na sua, né? Agora, o jeito é esse. Claro, depois eu também não aguentei ficar nesse estabelecimento e procurei um outro trabalho, que na época era na área de decoração ainda, né? Agora não, agora já estou só na área de psicologia, mas tudo é uma fase, tudo é um aprendizado. E uma outra coisa que eu lembrei agora é que eu também fiz comigo, tá? Por que será que eu atraí esse lugar, com essa energia, com essas pessoas para trabalharem comigo? Por que que eu estou aqui? O que que eu tenho que aprender com isso que eu ainda não consegui aprender? Porque a hora que você descobrir, surge outro trabalho. Isso é verdade, já aconteceu comigo. Muito melhor. Muito obrigado a todos. Agradeço mais uma vez em nome da Ion. Espero mais uma vez que isso tudo tenha feito muito sentido para vocês. E a gente está aí na vida um para ajudar o outro. E estamos aqui, podem contar com a gente no que a gente puder fazer para vocês. Obrigado, Dom, pela iniciativa. Obrigado, Cíntia. Obrigado, Hélio, meu irmão. Obrigado a todos da Ion que estiveram aqui. E obrigado a todos que estiveram nesse momento aqui com a gente. Agradeço mesmo. Bom dia para todos aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Um abraço.